Eu sou a Luísa, estou cursando Filosofia da Tecnologia para o curso de Sistemas e Mídias Digitais. E hoje eu estou fazendo esse vídeo para vocês por causa de um trabalho em que a gente tem que fazer uma propaganda, videoaula, uma coisa assim, sobre a filosofia. O que é a filosofia, incentivar as pessoas assim a estudar, né? Então, eu queria dizer que eu nunca fiz isso antes, eu tô fazendo pela primeira vez. Então, eu também não conheço muito do assunto, mas eu queria mostrar um pouquinho do que eu sei e fazer o meu melhor aqui pra vocês, tá? Bom, quando vai falar de filosofia, eu acho que é sempre importante a gente conhecer tudo do começo, de onde começou. Então, de onde veio a filosofia? Bom, a filosofia, ela surgiu, não se sabe exatamente quando ela surgiu, mas estima-se que foi por volta de 571 a.C., um cara chamado Pitágoras de Samos, que ele usou essa palavra pela primeira vez. E ela significa a junção de duas palavras, que significa philos, Sofia. Philos significa amor, amizade, proximidade. E Sofia quer dizer sabedoria. Então, ao pé da letra significa amor à sabedoria. Então, se você tem aquela amiga, aquela prima chamada Sofia, diga para ela fazer juiz ao nome dela, ok? Então, essa expressão surgiu e no início, quando muitos filósofos, pensadores quiseram começar a usar essa palavra, eles usavam para ciência, essas coisas. Eles queriam explicar fenômenos naturais, questões humanas. Por exemplo, aquela mulher engravidou, mas como se dá o processo de gravidez? Como o bebê se desenvolve até sair o ser humano? E como o ser humano se desenvolve? Como se dá o processo de digestão? Essas coisas. E fenômenos naturais. Por que o fogo queima? Por que existem raios e chuva e essas outras coisas? Por quê? Por que existe isso? Então é uma arte que visava o questionamento. Assim, não é bem uma arte, era uma ideia de você questionar o que havia à sua volta, principalmente nessas questões humanas e naturais, fenômenos naturais e fenômenos humanos, ok? Então, havia no ensino da filosofia, naquele tempo, no tempo de Sócrates, havia uma função social por trás desse ensinamento da filosofia, que era ajudar os jovens, a educação dos mais jovens, porque eles viam a educação como uma ferramenta fundamental para o crescimento e o mantimento do progresso da sociedade grega, como devia ser em toda a sociedade, né? Então, havia essa importância desse estudo da filosofia, né? Havia importância muito grande e também científica. Tinha essa coisa toda da explicação dos fenômenos naturais. Então, depois que Sócrates começou a estudar a filosofia em si, aproximadamente 430, ele começou a refletir sobre o homem, buscando entender os fundamentos do universo, certo? Dentro de uma concepção científica,
ok? Para ele, a verdade era ligada ao bem moral do ser humano, certo? Então, a procura pela filosofia era a procura de entender o que tinha ao seu redor e com isso se satisfazer e ficar bem consigo mesmo. Você se sentir bem sabendo essas coisas, tendo conhecimento disso tudo ao seu redor. Infelizmente, Sócrates não deixou textos, não deixou documentado todas as ideias dele, mas apenas o seu discípulo, que era o famoso Platão, deixou tudo anotadinho, bonitinho. Platão, como todos sabem, foi discípulo de Sócrates. Sócrates, inclusive, que uma das grandes falas dele, que muita gente conhece até hoje, que é o todo o meu saber consiste em saber que nada sei. Ou então o só sei que nada sei. Ou seja, é essa procura pelo questionamento. Você pensa que sabe alguma coisa, mas na verdade é que você não sabe de nada. Porque você sabe o que pedem para você saber, o que ensinam para você saber. Mas muitas vezes você não se questiona o porquê daquilo ser daquele jeito. E, no princípio de tudo, essa foi a função principal da filosofia. Saindo um pouco da parte histórica agora, a gente pode ver que tem muitas visões diferentes sobre o que é a filosofia, e isso decorreu durante o tempo. Primeiramente, era o reconhecimento fenômenos naturais, fenômenos científicos que queriam ser explicados, e com o tempo entrou o fator de religião, de ciência, a ciência já estava se formando, a questão da busca pela razão e tudo. Aí fica aquela dúvida, o que é filosofia? É arte? É ciência? O que é? A partir desse ponto, nós vemos vários pontos de vista dependendo do contexto daquela sociedade. E a definição da autora do texto que eu vou citar a partir de agora, que é a Marilena Chauí, ela diz que a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. Ou seja, a filosofia é essa busca por um porquê. A busca por um motivo em tudo que nos cerca, certo? Ela ainda cita: acreditamos assim que a realidade é feita de causalidades, que as coisas, os fatos, as situações se encadeiam em relações causais que podemos conhecer e até mesmo controlar para o uso de nossa vida. Toda ação gera uma reação, toda causa gera uma consequência. E é essa relação que a filosofia estuda. Relações lógicas e causais, pequenas crenças subjetivas, padrões ao relacionamento humano. Subjetivamente, todo mundo, sei lá, quando você chega e pergunta para uma pessoa: ei, cara, que horas são? Ou então, que dia do mês é hoje? Você pergunta isso para uma pessoa, você está subjetivamente acreditando na noção de que nós somos cercados por um tempo e por um espaço. Que nós temos um tempo que nos cerca e que ele passa entre nós, que ele faz parte de todo esse sistema universal em que a gente vive, e você tem noção de que existe um espaço, uma noção de espaço. Por exemplo, em questão de perspectiva. Você sabe
como a autora cita como exemplo no texto, você sabe que o Sol está lá. Você sabe que o Sol está lá em cima e que ele é gigantesco. Mas você tem uma perspectiva, uma noção de espaço que te faz crer que você só está vendo ele pequeno daquele jeito porque ele está longe. Isso é a noção de espaço com o qual a gente acredita mesmo subjetivamente. Ok? Ela fala também bastante da questão do sonho, da razão e da loucura. E ela fala, quando uma pessoa fala uma ideia para você e você diz, caramba, você tá sonhando? Você tá louco? Por que que você diz isso? Por causa que você, inconscientemente na sua razãozinha, na cabeça, você pensa ter a razão de que tem a noção do que é possível e impossível, do que é loucura e do que não é. Então, até que ponto uma pessoa pode ser considerada louca? Quem é que determina essa linha tênue entre a razão e a loucura? Certo? É uma questão a se refletir, é uma reflexão que a própria filosofia nos leva. Em questão de pensamento filosófico, nós temos dois tipos de pensamento principais, que é a atitude filosófica e a reflexão filosófica. Já já eu explico a diferença para vocês, porque eu vou primeiro falar sobre a atitude, certo? Então, a atitude filosófica significa basicamente você sair da caixinha. É basicamente você deixar de lado todo aquele conceito que você conhece. A primeira característica da atitude filosófica é você negar aquilo que te cerca. É dizer não ao senso comum e dizer por que isso funciona dessa forma. Por que não pode ser dessa outra? Muitas pessoas que fazem isso naturalmente, em conceito de psicologia, se chama pensamento divergente. Dizer não ao senso comum, aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias de experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa. Você pode levar esse pensamento para o campo das ideias também, as ideias que te cercam. A ideia de uma pessoa ou de outra que você conhece. Ok? Como a autora fala no texto, se ao invés de afirmar que gosta de alguém porque possui as mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos gostos e as mesmas preferências, você preferisse analisar o que é um valor, o que é um valor moral, o que é um valor artístico, o que é moral, o que é vontade, o que é liberdade. Nós somos plenamente livres, seguindo o conceito literal de liberdade que algumas pessoas têm. E aí, reflexão filosófica. É um tipo de análise filosófica em que você não analisa as coisas ao seu redor, mas sim mais dentro de você, dentro da sua própria mente, as suas próprias ideias, seus próprios conceitos. Ok? É um pensamento que interroga a si mesmo. De acordo com o que a autora fala aqui, a reflexão filosófica organiza-se em torno de 3 grandes conjuntos de perguntas e questões. Sempre essas duas, tanto a atitude filosófica como a reflexão, tem sempre 3 tipos de pergunta. O que? Por quê? E como? Certo? No caso da reflexão filosófica, como é direcionado a você mesmo, aos seus próprios pensamentos e ideias,
seria o quê? O que nós queremos pensar quando nós pensamos? Por que nós pensamos isso que nós estamos pensando? Quais os motivos, as razões? Né? E como e para que pensamos? Para que nós queremos pensar nisso que estamos pensando? Na atitude filosófica, isso aqui é atrelado a objetos. O que é esse objeto? Por que ele faz isso? Como ele faz isso? Qual a funcionalidade dele? Como funciona os seus circuitos, a sua mecânica, tudo isso. Ok? São esses dois tipos de estudo filosófico, de análise filosófica, que a filosofia nos apresenta. Que ela traz para nós. Tenta, só por um instante, tentar descrever as coisas mais simples que existem. Tipo, o que é a vida? O que é o amor? O que é a raiva? O que é a solidão? O que é isso tudo? Você começar a se questionar essas coisas, você vai começar a juntar na sua cabeça ideias sobre o que elas podem ser, o que elas poderiam ser, e isso tudo baseado em coisas próprias suas, ideias próprias. E é por isso que a filosofia ela é uma coisa interminável, ela é como uma espiral que vai descendo infinitamente em direção a algum lugar. E talvez, aqui no final, haja uma resposta. Porque você começa um assunto aqui, por exemplo, como eu falei antes, o que é o amor? Aí, a partir desse ponto, você vai se questionar e vai chegar a uma conclusão. Mas a partir desse ponto, você vai, por exemplo, inserir uma nova variável. Como, por exemplo, a ideia de outra pessoa, a ideia de outro grupo de pessoas ou a concepção de uma religião. E a partir desse ponto, com essa nova variável, você vai considerar ideias novas, coisas novas. E quando chegar num ponto em que você novamente conseguir uma resposta, vai aparecer outra variável de outra pessoa, outro grupo de pessoas, outra religião, bem aqui, que vão te levar a pensar de novo. E talvez você continue esse ciclo infinitamente sem achar nunca nenhuma resposta. Porque sempre existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas nesse mundo. E como comprovadamente nenhuma delas pensa igual, você vai ter N variáveis nesse caminho dessa espiral. E provavelmente você vai encontrar, no meio disso tudo, uma divergência de pensamentos. No meio dessa divergência de pensamentos, você vai ter que retornar essa espiral e tentar encontrar um ponto em comum para chegar nessa pessoa e tentar concordar com ela. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então é realmente muito difícil você chegar ao final nessa resposta universal para esse conceito abstrato. É muito complicado. Continuando agora. Então, a filosofia é tudo isso. Essas 3 atividades, todas orientadas pela elaboração filosófica de significações gerais sobre a realidade e os seres humanos. É esse pensamento que chega em você, atribuído a uma outra pessoa, ou uma ideia, ou um objeto. A filosofia não é ciência, ok? Antes que todo mundo já fica se confundindo. Ela é uma ideia. Ela não é só uma matéria chata que você tem que estudar mais no currículo. Ela abre essas portas para esse questionamento e, consequentemente, para as ações que serão tomadas na ciência
na arte e etc, etc. Ela não é uma ciência, ela é uma reflexão sobre os procedimentos científicos. Ela não é uma religião, ela é uma reflexão crítica sobre as origens da religião. Ela não é uma arte, ela é uma interpretação crítica dos conteúdos da arte. Ela é o pensamento, o que se pensa, o que se critica na ciência. Ela é o que se pensa, o que se critica na arte. Ela é o que se pensa e se critica na religião. A filosofia, ela é um questionamento constante. Ela constrói as nossas ideias. Por isso que ela é tão importante para a nossa vida. Ela é o que nos faz criar as ideias do que a gente pensa sobre os outros, sobre objetos, e é o que faz nos questionar a nós mesmos. Ela que nos permite fazer isso, ter esse questionamento crítico, nos torna filósofos. Você não precisa ser nenhum gênio, você só precisa questionar. Essa é a essência da filosofia. Então, eu acho que eu vou encerrando por aqui, eu devo ter me estendido muito. Então, muito obrigada, espero que tenham gostado. Eu realmente agradeço por essa oportunidade de fazer isso. Obrigada. E tchau, tchau.